a fé não morrer em meio às circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam as perdas. Você perdeu essa semana? Deus irá te restituir. Só adore. Eu não vou parar. Isso que eu ouvi. Então adore, 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 adore. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Oh Deus, Deus não voltou, esqueceu. não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel, fiel para cumprir. Você crê? Você crê? Então deixe de lado suas preocupações, deixe de lado suas ansiedades, e o adore, e o adore. Recomeçar é provar, olha bem, que a fé não morrer em meio às circunstâncias. Que circunstância é essa? Recomeçar. Quero que você diga: é dizer, abra sua boca e diga: nada pode me abater, não importam as perdas. Olha o que eu quero ouvir na sua boca nessa noite. Diga: eu não vou parar, não vou. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Mesmo que meu coração não consiga entender o porquê, a razão da minha provação, todavia eu vou provar que a fé não morreu. Vou recomeçar. Hoje é noite de recomeço, querido. Deus Não se esqueceu, não se não esqueceu. voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Olha para a mão que está do seu lado.
para ele. De repente está precisando de um ânimo. De repente ele está precisando que a fé dele seja renovada. Mas eu quero te alertar uma coisa: você vai ser o espelho. Você vai ser o reflexo dessa adoração sobre a vida dele. Então é a sua responsabilidade. Reflita a glória, reflita a adoração, porque ele tem que ver fé nos seus olhos. Ele tem que ver garra de um adorador, de uma adoradora. E um coração adorador, ele move a mão de Deus. Então clame e diga para ele: Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel para cumprir. Dê um abraço nele e diga: Deus é fiel, Ele é fiel. Somos brasas que juntas trazem o fogo do Espírito Santo sobre esse lugar, sobre essa casa. E é esse fogo que vai impactar esse lugar. É esse fogo que vai impactar esse lugar. Aleluia! Eu creio que chegaremos aqui no nível de glória tão alto, que não conseguiremos nem ficar de pé diante de tamanha glória que Deus irá derramar sobre as nossas vidas. Mas para isso podemos dar mais, podemos oferecer mais para Ele, porque quanto mais oferecemos, mais Ele derrama. Quanto mais adoramos, mais Ele nos ouve. Quanto mais louvamos, mais Ele retorna com a sua palavra. Então dê mais, ofereça mais a Ele. Aleluia! Oh, nos quebra com a tua glória, Deus. Que joelhos se prostrem diante da tua glória. Oh, caia fogo do céu. Queima esse altar, Jesus. Eu não posso ficar diante da glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Põe lenha nesse altar, põe lenha. Sou teu templo, Aleluia, adoração. teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel, caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Canta esse pedacinho assim, ó. Fiz aqui agora, ó. E esse altar sou eu.
fogo, Senhor, sobre o altar, Jesus. Cada encontro nosso tem sido mais desafiador, porque o nosso desejo é buscar no coração de Deus aquilo que Ele quer para nós a cada dia. E Deus se manifesta e vai se manifestando dia após dia. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque no outro dia eu estava lendo uma expressão que dizia que ler a Bíblia tem que ser como alguém que cava buscando um tesouro. E eu confesso que tem sido esse o meu desafio. O meu desafio é tentar olhar até para textos que a gente já conhece de cor, que a gente já sabe, e tentar enxergar neles aquilo que está no coração de Deus para nós nesse dia. Eu queria que o Gabriel projetasse ali, por favor, 1 Coríntios 13, que é um dos textos mais conhecidos também das Escrituras. Muita gente sabe ele até de cor. Nós vamos meditar nisso, o dom supremo. E nós vamos tentar aprender com Paulo. Paulo sempre foi muito inspirado em tudo que disse, em tudo que deixou registrado. A maioria das suas cartas foram escritas em prisões. Mas Paulo, nesse texto aos irmãos de Corinto, ele se superou. Na minha opinião, é a melhor de tudo aquilo que ele recebeu de Deus. A melhor revelação é essa do dom supremo que ele fala aos irmãos de Corinto. Eu queria, antes da gente ler, eu queria
contextualizar a história. Na verdade, os irmãos de Corinto, eles tinham uma visão de reino de Deus e das coisas espirituais um tanto quanto distorcidas. E eles estavam muito empolgados com algumas coisas que estavam acontecendo entre eles, e entre estas coisas, profecias, dons de línguas, manifestações espirituais, coisas do tipo. E eles davam bastante vazão a essas coisas, e não há pecado nisso desde que seja feito com honra. E Paulo doutrinou esses irmãos, buscando orientá-los dentro desse contexto. Vocês realmente precisam ter experiências espirituais, vocês realmente precisam estreitar a relação com Deus e através disso deixar Deus agir na vida de vocês, mas que isso seja de uma forma ordeira e que vocês consigam compreender perfeitamente o que significa ser espiritual, né? E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, e nesse capítulo, que é o capítulo 1, ou capítulo 13, perdão, ele fala aos irmãos de Corinto aquilo que eles precisavam ouvir naquele momento para entender o que realmente é ser espiritual. E esse contexto, irmãos, que também serve para nós, que se aplica a nós no dia de hoje, é muito lindo, é muito tremendo. E eu queria olhar para esse contexto sob o aspecto da motivação, porque o apóstolo Paulo, depois da abertura desse texto, ele vai falar do que é o amor, mas antes ele fala da motivação, ele fala do verdadeiro sentido disso. E isso se aplica à vida espiritual, como era o alerta de Paulo, e à vida humana, né? Não só pelo aspecto espiritual, mas pelo aspecto humano da vida, onde tudo o que venhamos fazer tem que ser permeado, banhado e mergulhado nisso que o apóstolo Paulo diz e chama de amor, e que no original é o amor de Deus, porque o original fala do amor ágape. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos para algumas coisas, porque ser espiritual é muito mais do que falar em línguas. Ser espiritual é muito mais do que se preocupar com o necessitado. Ser espiritual vai além de coisas que a gente acha que é ser espiritual. É óbvio que quem é espiritual em algum momento pode vir a falar em línguas, né? É óbvio que quem é espiritual em todo tempo vai buscar exercitar o amor ao próximo, né? Fazendo coisas em benefício do outro. É óbvio. Mas o apóstolo Paulo tenta mostrar no início desse texto que existe algo que a gente precisa se preocupar, e esse algo deve ser a motivação. Eu aprendi na minha vida profissional, quando trabalhava numa empresa, que motivação significa motivo para agir, ou seja, motivo para ação. E o apóstolo Paulo mostra aos irmãos que não é só agir. O que vai valer de fato é qual é o motivo que te faz agir. Tá bem? Vamos dar uma olhada ali. 1 Coríntios 13:1 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
queria parar aqui e depois a gente vai falar o que significa o amor. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o dom supremo. Ele começa falando que o dom supremo, que é o amor, ele precisa ser a motivação das nossas ações espirituais e humanas. Porque se não for a essência do que nós fazemos, não for o amor, do qual Paulo se refere, o que nós fazemos perde o sentido. Ou pelo menos não vai ter o sentido que deveria ter. Não vai representar, principalmente para Deus, e aí é o mais importante, porque a gente parte de um pressuposto de que o que fazemos para agradar a Deus, independente de ser para o próximo ou ser no contexto espiritual. Entendemos que a igreja existe, a razão da igreja existir é agradar ao Senhor. Se nós não fizermos as coisas que fazemos com a motivação correta, nós não conseguiremos agradar a Deus. E o que Deus leva em conta não é o que se faz, mas é a motivação do que se faz. Isso é um alerta muito importante, porque quando a gente vem à igreja, quando a gente se reúne, tem que haver uma razão, tem que haver uma motivação. Elis, ministrando aqui a abertura do culto, ela falou disso, da importância de se reunir, a importância da coenonia, da importância de estarmos juntos, em comunhão. Mas precisa haver uma razão e um motivo que nos faça fazer isso. Se a razão estiver errada, a reunião não faz sentido. Se nós não estivermos vindo a um lugar como esse pelo motivo correto, não faz sentido nos reunirmos num lugar como esse. Por mais que a religião nos diga que é bom, a gente precisa se reunir, mas a razão, o motivo que nos faz estar aqui é o que mais importa. É mais importante do que qualquer reunião. Se você vem porque você precisa cumprir um compromisso religioso, se você está porque o teu irmão vai sentir falta de você e vai te cobrar na segunda-feira de manhã, ou se o teu pastor vai te puxar a orelha porque você não veio, se esse é o motivo, você tem que estar com a motivação errada. A tua motivação está equivocada. Se eu entro num lugar como esse, numa reunião como essa, mesmo que eu tenha vindo com a motivação certa, mas chegando nesse lugar, se a minha adoração, se o meu louvor, se tudo que eu fizer nesse ambiente para Deus não tiver a motivação correta, tudo que eu faço se torna nulo, não tem valor algum. É isso que o apóstolo Paulo está tratando com os irmãos de Corinto. Porque eles davam um valor, eles davam muita importância às coisas chamadas coisas espirituais ou que conotasse espiritualidade. Dentre elas, o versículo 1 fala falar em línguas, né? Era uma das coisas que eles faziam questão que tivesse no culto. E lendo a história dos irmãos de Corinto, a gente vê que isso era feito até de uma forma desorganizada, porque falava todo mundo em línguas ao mesmo tempo. Enfim, era um negócio confuso, porque quem chegasse não conseguia entender o que estava acontecendo, porque cada um falava numa língua diferente. E aí o apóstolo Paulo começou a mostrar para eles: olha só, a espiritualidade vai além do contexto de falar em línguas. Falar em línguas é bom quando houver no contexto algo mais importante, um conteúdo mais consistente. E lá o primeiro versículo, ali, obrigado Daniel por ter voltado, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a motivação correta, ou seja, o amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tira.
significa isso para nós? Nós faríamos muito barulho, mas não teríamos essência de Deus. Irmãos, isso deve ser observado por nós todos os dias, em todas as áreas da vida. Na área espiritual, no envolvimento com os irmãos, no envolvimento com a igreja, no meu envolvimento. Eu muitas vezes chego aqui na quarta-feira, não tem ninguém, eu chego num horário cedo. E normalmente, quando a gente chega, tem que fazer alguma coisa, né? Às vezes a Joana e a Eli chegam em seguida, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas se no nosso coração a motivação não for a correta, o que nós fizermos não faz sentido algum para Deus. E Paulo começa falando de línguas, porque aponta para o lado espiritual, aponta para o lado de, sabe, quando você vê alguém ministrando ao Senhor em línguas, que é lindo, que é tremendo, na verdade a Bíblia diz que isso edifica quem fala, não a igreja, mas quem fala. Quando você mesmo está ministrando ao Senhor em línguas, é algo tão gostoso, há um gozo em nós, uma alegria transbordante, e a gente vai falando e vai exaltando o Senhor, e Deus vai edificando a gente, e nós vamos sendo abastecidos e fortalecidos, e é inexplicável o que acontece. Mas ainda assim, Paulo disse que se não tiver amor, nada disso tem razão. A gente para pensar e fala assim: a minha espiritualidade está na régua de Deus. O que define se eu sou espiritual ou não, ou se eu sou mais espiritual ou não, não é o que os homens dizem, mas é o que Deus diz. A minha espiritualidade, ela deve ser medida, ela estará sendo medida o tempo todo pela régua de Deus. E a régua de Deus não é uma régua que mede a gente externamente ou superficialmente. A régua de Deus é uma régua que mede o nosso interior. Ela sonda o nosso coração. O princípio de Deus nunca vai ser uma coisa estereótica. Mas os princípios de Deus vão estar ligados à nossa essência, ao que está no nosso coração. E o que nós estamos fazendo tem que refletir o que está no nosso coração. E é por isso, muitas vezes, que estar na igreja não é suficiente. É por isso que muitas vezes participar de reuniões não é suficiente. É por isso que muitas vezes fazer e multiplicar as reuniões de oração na igreja não é suficiente. Porque o que de fato vai fazer sentido para Deus é porque você e eu estamos fazendo o que estamos fazendo. Se aplica a tudo, irmãos. O apóstolo Paulo fala primeiro dessa visão espiritualizada dos irmãos de Corinto em relação a falar em línguas. Nós falamos em línguas, então nós somos espirituais. O apóstolo Paulo falou assim: olha, se isso acontecer, se vocês falarem as línguas dos homens, as línguas dos anjos, mas não tiverem o que precisa ter, que é o amor, serve para nada. Vocês serão como um som de um sino, um metal que tine, que faz barulho, mas que o objetivo é muito. A gente tem na música algumas coisas, né, que a gente sabe que existem instrumentos que são harmoniosos, né, fazem as melodias surgirem e serem captadas pelo íntimo e pela alma do homem. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Sóstenes uma vez, Sóstenes Mendes, e ele estava explicando essa coisa da melodia, da harmonia, como é que isso funciona na música. Se o Hernani começa a tocar uma canção aqui e ele fizer uma melodia ou tocar, né, de uma forma que a gente comece a compreender, né, ele vai ministrando uma canção e é uma música que a gente conhece, e aquilo vai nos
fazer lembrar e a gente, opa, ele está tocando nisso aí. Essa aí, por exemplo, eu conheço. Então, ele vai ministrando, a gente vai reconhecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe um instrumento que, apesar de, na composição musical, em algumas músicas, ele ser assim até interessante, porque principalmente nos ritmos de forró, né, que é o triângulo. Já viu o triângulo? Agora, o triângulo jamais vai fazer alguma coisa que você entenda. Não é verdade? Ele toca ali, é um instrumento diferente. Agora, o triângulo fica aqui. O que tem? Você consegue identificar a música se não houver uma outra coisa que te mostre que música é? Não consegue. Ele é bonito até, no contexto geral até é, mas o valor dele é pequeno. E o som também é aquele que você toca e desaparece. O teclado tem um recurso que você toca e ele permanece, né? Ele dá chamam de sustain, né? Sustain. E ele ecoa. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando, e nessa noite é para nós pensarmos, que muitas vezes essa espiritualidade nossa, considerada espiritualidade por muitos, é só como um sino que toca e logo desaparece. Que a minha espiritualidade, que a sua espiritualidade esteja refletida pelo amor de Deus que está em nós. Eu sou espiritual, amados, quando as pessoas começam a olhar para mim e ver que em mim está o amor de Deus. Quanto mais as pessoas identificam a essência de Deus em mim, mais espiritual eu sou. Então, que haja dons de línguas, que haja dons de profecia, que haja ministrações e mais ministrações, desde que forma ordeira, como o apóstolo Paulo mesmo já nos ensinou. Mas que as pessoas vejam Deus em mim, que as pessoas vejam Deus em você. E quanto mais Deus em você estiver, mais espiritual você será. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Uma das coisas que Deus é, a essência de Deus, DNA de Deus, é amor. Então precisa encontrar Deus em mim. Se não encontrar Deus em mim, toda profecia, toda ministração teológica, toda ministração de línguas, tudo aquilo que eu faço no contexto igreja perde o sentido. Toda adoração, que na verdade deixa de ser adoração se não tiver a essência, tudo perde sentido. Adoração vira cântico, simplesmente canções, e canções qualquer um canta. O que Deus quer aqui, nesse lugar, nessa noite, receber de nós, como tem recebido, é adoração. E a adoração tem essência de amor, e amor ligado àquele que merece toda a nossa adoração. Senão, seremos como o sino que tire, ou como o metal que soa. Passa aí, Gabriel, por favor. Segundo versículo. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse os mistérios, olha só que coisa. Conhecesse os mistérios em toda a ciência, se houvesse sabedoria em mim, se eu conhecer os mistérios, conseguir discernir os mistérios, e ainda tivesse tamanha fé, tanta fé, a ponto de fazer coisas assim que os homens ficassem assustados. Olha isso. Se não tiver amor, nada seria. Nada. Mas peraí. Eu estou indo para uma igreja onde os milagres estão acontecendo e as coisas estão... Qual é a motivação? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Ele estava me falando de algumas coisas que eu fiquei assustado. Ele falando de um
tempo que ele conviveu no meio de um pessoal chamado Evangelho. Ele me contando as coisas que aconteciam ali, e ele falando de dinheiro, falando de coisas. Eu falei, meu Deus, onde é que está a motivação? Qual é a motivação? Se nós abrirmos essas portas e a motivação for dinheiro, é nula a nossa reunião. Sabia disso? Precisa, a gente pode ir embora, porque a essência já foi há muito tempo. Quando o apóstolo Paulo fala que é o amor ágape, que é o amor de Deus, é Deus presente naquilo que eu faço, e tudo que eu faço trazendo a presença de Deus. Então, se eu me reúno, é por isso. Se eu falo profecias, ou se eu conheço os mistérios e toda a ciência, a sabedoria, e sabe, se não houver o principal, não serve para nada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vai lá, Gabriel. O 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, aqui está uma das coisas que as pessoas se enganam. Quando Jesus ensina que nós temos que nos preocupar com as pessoas que precisam, as pessoas carentes, nós fazemos isso, nós também temos essa preocupação, mas nenhuma generosidade da nossa parte, nem mesmo o sofrimento nosso, vai servir para nada se não houver amor nisso. Qualquer ato de generosidade que você possa fazer por alguém, que no fundo desse ato exista a vaidade do teu ser, no lugar do amor que Deus ensinou, que Deus é, para que possamos realizar essas coisas, se for a vaidade do teu coração, a motivação para fazer isso, se perdeu todo o trabalho que você fez. Nós fazemos um trabalho aqui. Eu confesso para você que esse trabalho me edifica. Eu faço esse trabalho por amor e faço porque me edifica muito. Eu já falei para alguns irmãos em determinadas saídas nossas que esse trabalho ele muitas vezes me edifica mais do que alguns encontros e algumas reuniões das quais eu participo. Não que os nossos encontros não sejam bons. Os nossos encontros são maravilhosos. A presença de Deus entre nós é sempre maravilhosa. Mas, sabe, eu vejo que quando nós estamos realizando um trabalho para o próximo, ele é tremendo se houver amor, se a essência for essa. Se não for por vaidade, se não for por presunção, se não for até, de uma certa forma, para humilhar aquele que está carente, está precisando. Se for amor, aí vale. Agora, se não for amor, nenhuma generosidade da nossa parte será aceita por Deus. Nem tampouco o sacrifício que façamos será aceita por Deus, se não houver amor. Eu estou falando do amor que a Elis começou a falar aqui, dando o nome de fogo. Para mim é o mesmo sentido dessa palavra. O fogo que tem que arder, o fogo que tem que ser o combustível para a ação que eu vou fazer, seja na adoração, seja na reunião que eu vou me reunir, seja no contexto lá fora que eu vou fazer para os outros, não importa. O fogo tem que ser amor, tem que ter o nome de amor. A lenha, que o Hernani falou que é a nossa adoração, tem que ter o nome de amor, porque se não houver amor, não serve para nada. Tudo que fazemos vai ser em vão, não vai ter sentido algum. Maravilhoso. Nem mesmo conhecer muito, nem mesmo ter muita sabedoria. Existem pessoas, irmãos, que eu admiro pela sabedoria que tem. E a sabedoria vem de Deus. Mas se a aplicação da sabedoria tiver qualquer outra motivação que não seja amor,
não serve para nada. Como é que a gente coloca a sabedoria, ou afere a sabedoria, no contexto de amor? Primeira coisa que a gente precisa aprender, que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que temos e tudo que somos vem dele. Se você é sábio, se você tem recebido de Deus sabedoria, se Deus tem te dado, te enriquecido de conhecimento, aprenda uma coisa, é dele, vem dele e é para ele, é para o louvor da sua glória. Então tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sabemos, se cantamos, se adoramos, se ministramos, se fazemos segunda voz, se fazemos primeira voz, não importa. Tudo o que fazemos foi dado por Ele e precisa voltar para Ele. Isso só acontece quando a motivação do meu coração é amor. Quando o fogo que está dentro de mim, ardendo no meu coração, é amor por aquele que me deu todas as coisas. O sentido dos nossos dons e talentos, o exercício deles no contexto igreja, precisa ser amor. Se não for amor, e se não for por amor, nada vale. Vai ter sabedoria a jogar para fora, vai ter conhecimento e sabe, tremendo, mas não serve para nada. E se eu tenho alguma coisa e eu quero contribuir ou compartilhar ou dar para alguém, se não tiver amor, você só está ficando mais pobre. Só isso. Vou crescer um pouquinho, porque você deu algo que você tinha, mas o significado real não estava nisso. Essas obras vão aparecer diante de Deus. Tudo que eu faço vai aparecer diante de Deus. Neste culto está o Senhor. E neste culto Ele sonda os nossos corações. Ele não ouve. Eu ouvi essa frase uma vez, eu fiquei assim, eu pensei demais nisso para ter convicção de que isso era uma verdade. Ele não ouve o que sai dos meus lábios, Ele ouve o que sai do meu coração. E, caramba, que coisa! Deus não está preocupado com o que você está balbuciando nos seus lábios. Deus está interessadíssimo naquilo que está saindo de fato do teu coração. Se você diz glória a Deus, porque o irmão pediu para você dizer glória a Deus, não há amor nisso, não há Deus nisso, não há presença de Deus nisso. A motivação está errada. E você só fez barulho, como o sino que tinha. Mas se você diz glória a Deus, porque é isso que está no centro do teu coração, você realmente quer exaltar o Senhor, você realmente quer dar a Ele a glória devida ao seu nome. O que está no seu coração é uma alegria que faz você explodir em palavras que exaltem ao Senhor. Se for assim, o Senhor recebe, porque aí está amor. Está vindo de um coração que arde com fogo, que arde apaixonado, que arde por amor. Aquele que está presente nesse lugar e merece toda a nossa glória. Fora isso, irmãos, não faz sentido. Eu tenho até receio de falar em alguns lugares, aqui não, porque aqui vocês me conhecem. Mas em alguns lugares eu tenho até receio de falar dessa questão de reuniões inúteis. Eu não quero participar mais de reuniões inúteis. Uma certa vez um dos trabalhos que fizemos de rua, eu estava andando, fazendo o que a gente faz na rua, abençoando pessoas, e num determinado momento, eu ouvi o Senhor falar no meu íntimo, no meu coração: vocês estão se reunindo demais. Eu falei: Deus, a gente se reúne até pouco, né? A gente tem 2 reuniões. Mas sabe o sentido disso? Era que às vezes a gente se preocupa: vamos fazer reunião tal, vamos fazer reunião para isso, vamos fazer reunião para aquilo, vamos organizar reunião para isso, vamos fazer reunião para aquilo. Aí eu entendi o que Deus estava querendo dizer. Muitas vezes a gente está preocupado demais com reuniões. E o que a gente precisa se preocupar de fato é com a essência de tudo que vamos fazer, o que temos a fazer. Quando você vier para a igreja, irmãos, consulte o teu coração acerca do motivo que está te trazendo para a igreja. Seja sincero contigo. Não é para deixar de vir, mas é para você se converter ao Senhor.
Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas dizem, mas está dizendo então que se eu não tiver um espírito para vir à igreja, então é melhor não vir. Não, se converta ao Senhor, dá tempo, dá tempo. A Bíblia fala de conversão e muitas vezes a gente acha que conversão é para quem não aceitou Jesus. É também para quem não aceitou Jesus, mas é para mim todos os dias. Porque quando eu olho para mim e descubro que há algo que está desagradando a Deus, é tempo de me converter disso. É hora da conversão. Então, se por algum motivo, quando você estiver se arrumando na sua casa, você descobrir que o motivo que está te trazendo, te levando a se arrumar para ir naquele lugar, ou para estar naquela reunião, não for o motivo real do fogo que deve arder no teu coração, que é o amor pelo Senhor, não venha para esta reunião com esse coração. Converta-se na tua casa. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha motivação está em ir lá para ministrar, ou para ter a oportunidade de ministrar. A minha motivação, muitas vezes, estar lá é para que os outros vejam que eu sou um frequentador de igreja e que todos os domingos eu vou lá. Se a tua motivação for essa, irmão, se converta. Em nome de Jesus, se converta. Diga ao Senhor, Senhor, muda a motivação do meu ser, muda a motivação do meu coração. Eu quero estar na tua casa como o salmista descobriu que ele precisava estar. Eu desejo estar na tua presença, ó Deus, porque estar ali é melhor do que em qualquer outro lugar, porque tu estás presente naquele lugar. Que a tua motivação seja correta para tudo. Se você abençoar o teu irmão, que a tua motivação seja correta, que a vaidade caia por terra e dê lugar ao amor do Senhor que deve habitar em nós. O amor dele é que deve habitar. Esse Paulo está falando. Olha, o amor tem que ser esse combustível, esse fogo que tem que acender em nós, tem que ser mediante algo excelente que Deus tem para nós. Fala, Gabriel, passa aí, por favor. Agora eu queria ler o restante para a gente fechar essa palavra, porque o apóstolo Paulo agora começa a descrever do que ele está falando, o que ele está tratando em relação ao amor. Ele começa a dizer no versículo 4, o amor é sofredor. Na minha versão diz assim, quem ama é paciente. O sofredor foi substituído por paciente e bondoso. O amor, e ele diz, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Ali está invejoso. A palavra invejoso foi substituída por ciúme. E aí o apóstolo Paulo vai descortinando essas coisas para os irmãos de Corinto. Sabe por quê, irmão? Porque existiam sentimentos perigosos no contexto da igreja de Corinto, apesar deles acharem que eram espirituais. Apesar deles falarem em línguas, apesar deles se preocuparem com o próximo, apesar deles terem, reuniões e mais reuniões, eles tinham sentimentos, a essência estava faltando, e aí faltava paciência, faltava bondade, faltava o amor sincero que não arde em ciúmes. E eles em alguns momentos estavam se orgulhando, estavam orgulhosos, estavam vaidosos. O apóstolo Paulo vai explicando que se houver isso, se for encontrado isso, o amor não está aí. E ele diz que a essência do amor é o contrário disso. E aí ele vai falando, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso ou ciumento, o amor não trata com leviandade, que no caso aqui, que não é o orgulhoso, e não se ensoberbece, não é vaidoso. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo as coisas, mas por vaidade, por orgulho, por ciúme. Essa semana eu estava conversando com um irmão que eu amo. Aliás, eu estava conversando com a esposa dele, depois eu passei a conversar com ele. E ela me revelava uma
coisa, eles eram do nosso ministério, saíram, foram para outro ministério, e ela estava me falando das dificuldades que eles estão encontrando no outro ministério. Saíram bem daqui, abençoados, foram para outro lugar, mas ela falava, olha, eu estou encontrando muita dificuldade, porque meu marido é um homem de Deus, é um homem que tem ministério, é um homem que Deus usa, mas quando ele começa a ministrar, a gente percebe que há ciúme, que há, sabe, aquela coisinha que mas está dando oportunidade para ele, não está dando para mim, está deixando ele falar, mas não está dando para mim, sabe, aquelas coisas que... E aí, faz sentido, né? Perde-se todo o sentido quando há essa competição. Bons, dou graças a Deus, porque a essência do nosso ministério, desde o início, eu estou falando isso do nosso ministério, não, estou falando isso por uma questão de ter entendido e nós termos buscado fincar raízes nisso. A essência do nosso ministério é torcer uns pelos outros. Sempre foi assim. Um dia que não for assim, eu não quero nem estar aqui, eu não quero ver isso, sabe? Se eu não for capaz de torcer para que aquilo que a irmã Iracema está fazendo seja uma bênção, só porque não sou eu que estou fazendo, é ela. Se eu não for capaz de torcer por isso, o amor não está em mim. A essência de Deus não está em mim. Sabe? E aí o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui na minha versão, versículo 5, Gabriel, pode ir projetando, eu vou ler na minha versão, você vai acompanhando aí. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. É um desafio viver o amor de Deus. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, versículo 6. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Não é um desafio para nós? Nós temos estudado isso aqui, a pastora Marisa tem ministrado para nós sobre perdão, a gente tem apanhado, mas estamos felizes, a gente apanha feliz, né? Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, sabe? O cara que estava roubando, pegaram ele e deram couro nele, arrebentaram ele, colocaram ele no chão, e a gente olha e fala, ai, que bom que fizeram isso, bom que alguém arrebentou ele. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quando alguém tem força, hombridade, presença de Deus, sei lá, qualquer coisa, que faça o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, versículo 7. Suporta tudo com fé, esperança e paciência. Essa é uma palavra dura para os desistentes. Versículo 7, aí seria. A minha versão ela amplifica um pouco, né? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Palavra de Deus para nós. Se você ama, permaneça, não desista. Suporte, com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, versículo 8. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons, versículo 9, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Vou falar uma coisa para você. Mais de Deus em você. O apóstolo Paulo estava falando de algo que viria depois.
mas eu estou traduzindo essa expressão aqui, olha, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é mais de Deus na vida do Hernani, o que é Hernani vai desaparecendo. O que é mais de Deus na vida do Ricardo, o que é Ricardo começa a desaparecer. E mais de Deus em nós. Nessa noite, irmãos, que haja mais de Deus em você. Porque quando vier o que é perfeito em você, o que é imperfeito começa a desaparecer. É isso que a palavra de Deus está tratando conosco nessa noite. E às vezes não é por força nossa, não é por esforço nosso, mas é simples, é Deus em nós, é Deus, mais de Deus em nós. Porque quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O apóstolo Paulo, no versículo 11, fala assim, olha, vocês agem como meninos, mas preste atenção, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. O apóstolo Paulo vai falando de amor e diz assim, olha, sabe, quando o amor entrar, os atos infantilizados da nossa vida começam a desaparecer. Sabe aquela implicância boba com o irmão? Começa a desaparecer. Sabe o que é uma criança? Meu filho faz muito isso na minha casa. Tem uma hora que ele quer atenção, e quando ele quer atenção, ele começa a falar um monte de coisa que às vezes a gente até não entende, mas essas coisas que ele fala é única e exclusivamente para que nós olhemos para ele. Isso é coisa de criança. Muitas vezes é assim que nós estamos agindo no contexto da reunião dos santos. Nós muitas vezes queremos que a atenção seja nossa, queremos que as pessoas olhem para nós, queremos que o centro da atenção sejamos nós. Contudo, o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança, eu pensava como criança. Mas quando cheguei a ser homem, quando eu cresci, quando eu amadureci espiritualmente, eu comecei a entender que a importância não sou eu, a importância é Deus. Quanto mais de Deus houver na minha vida, mais importante então eu serei, porque eu serei simplesmente um canal de exposição do Senhor. Só isso. Não sou nada. Deixa eu dizer para você uma coisa, você não é nada. Se isso vai te chocar, que te choque para amadurecimento. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que vocês estão se reunindo, fazendo exposições, tendo profecias, dons de línguas, ministrações, coisas desse tipo, mas é tudo por infantilidade, é tudo por falta de amadurecimento. Mas quando vocês se reunirem, que seja com amadurecimento. Vocês se reúnam e que a essência da sua reunião seja o amor de Deus que está em nós. Antes de ler o último versículo, Jesus disse uma certa vez lá em João 13:35, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Palavra de Deus. Jesus disse isso. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Não é quando você pega a sua Bíblia, põe debaixo do braço, ou quando você veste o teu terno, ou quando você se arruma e, sabe, bota a Bíblia no peito, e, sabe, estufa o peito e sai da sua casa, para que todos vejam. Não é assim que Jesus disse que nós seremos conhecidos. Mas é quando houver amor, quando o que arder dentro do nosso coração for o amor de Deus, todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Mateus 23, Jesus fazia uma repreensão, uma dura repreensão aos fariseus. Ele diz que os fariseus faziam tudo, e tudo que eles faziam era para serem vistos pelos homens. E eles colocavam até nas suas próprias vestes, né? Eles faziam coisas e colocavam pingentes grandes nas suas capas para que eles fossem notados. Jesus disse que eles
amarravam grandes textos das Escrituras e copiavam e amarravam nas testas e nos braços para que fossem notados. Jesus os repreendeu duramente e disse: vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros brancos caiados. Que o amor seja o combustível da nossa vida, a razão da nossa existência. Que o amor do Senhor seja visto em você. Quando você sair desse lugar, que as pessoas vejam que há em você algo diferente. Que você é discípulo porque você ama. Tão somente por isso. O versículo 12 e o 13 vão fechar dizendo o seguinte: e agora vemos, e o que vemos agora, perdão, é como uma imagem imperfeita, um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Eu encerro aqui dizendo: mais de Deus na tua vida, mais de Deus, mais de Deus. O meio evangélico está muito corrompido, muito ruim. As igrejas estão falando e pregando coisas que o Senhor não aprova. Mas o dia que houver amor, de fato, essência de Deus em nós, presença de Deus em nós, muda tudo. Muda tudo. Nós não podemos mudar tudo aí fora, mas podemos mudar tudo aqui dentro. Não podemos mudar as igrejas, não podemos mudar o entendimento de evangélicos que estão muitas vezes equivocados, mas podemos mudar a gente aqui. Podemos nos ajudar um ao outro e dizer: meu irmão, não é assim. O amor não é isso. O amor não é isso. Experimente ajudar o teu irmão, não o repreendendo duramente, não brigando com ele, mas dizendo: ame. Seja um canal do amor. Experimente chamar a atenção com amor para que ele ame também, ou para que ela ame também. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Eu estou convicto que nessa noite Deus quer invadir o meu ser com a sua presença de maneira tal que eu diminua e que Ele apareça aqui. Quando olharem para mim, não vejam o Ricardo, porque se olharem e verem o Ricardo é mau. Ricardo por essência é mau, mas que olhem para mim e vejam Deus em mim. Porque o amor de Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que ele se dá mesmo quando ele não recebe. Ele faz mesmo quando ninguém fez nada. Sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe. Mais de Deus em você, mais de Deus na tua vida, mais de Deus. Mais de Deus, porque quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Francisco, por favor. Amém. Vamos foram abençoados com essa palavra de glória a Deus. Eu confesso aos irmãos e confesso ao meu amigo, pastor, que línguas não mudou muita coisa na minha vida, não. Línguas, ela vem com influência do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo muda a nossa vida, amém?
tremendo. Eu já vi lugares que pareciam que ia explodir quando as pessoas falavam em língua, e em línguas eu vejo ainda. E a euforia das pessoas, mas vejo pouca coisa mudando. Poucas profecias mudaram a minha vida. Poucas profecias, poucas coisas que profetizaram na minha vida fizeram efeito na minha vida. Você também foi assim? Já profetizaram tanto sobre a minha vida, querido, mas eu vi tão pouca coisa se concretizar. Você até contar no dedo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos e dar um testemunho nessa noite para vocês. O amor mudou a minha vida. Pastor, o amor mudou a minha vida. Eu era um ser amado. Eu era um ser que criança não chegava perto de mim. Eu era amargo com a minha esposa, eu era amargo com os meus amigos, eu era amargo com meus filhos. Eu era amargo com todas as pessoas que me rodeavam. Mas quando Jesus entrou na minha vida através do amor dele, a minha vida foi transformada. A sua também foi assim? Diga glória a Deus. Eu tenho recebido um amor muito grande, tão grande, vocês nem imaginam. Eu quase fui expulso da igreja, do corpo de Cristo, por falta de amor. Mas o amor me acolheu de volta. O amor da igreja de Novo Tempo, o amor da sua vida, pastor, da sua esposa, de muitos irmãos que estão aqui que me viram chegar na igreja de Novo Tempo lá na Pavona. O amor com o qual eu fui recebido ali com um abraço, né, da Jaque, do Fábio. Tanto tempo que a gente não se via, e um abraço muito gostoso, aquele abraço ali que eu te dei ali, meu pastor. Sabe? O olhar de vocês, amoroso que eu vejo, isso muda a nossa vida. Isso muda a vida de pessoas. Sabe? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, a gente já vai cear. Às vezes a gente valoriza coisas que a gente não tem ainda, que a gente quer ter. A gente ama coisas que a gente não tem ainda e deixa de amar o que a gente tem. Quantos aqui querem um celular melhor? Quantos aí querem? Todo mundo, né? Um tablet melhor. Quantos querem? Eu quero, mas eu amo o que eu já tenho. Tem gente que, sabe, fica vidrado, fica frustrado porque não tem ainda uma TV, um carro. Eu amo o carrinho que eu tenho. Tem gente que quer um marido melhor, quer uma esposa melhor, mas não ama o que tem. Sabia? Quer um pai melhor, mas não ama o pai que ela acha que é ruim, a mãe que ela acha que é ruim. Você quer ter todas as coisas? Começa a amar o que você tem. Começa a amar o que você tem. A essência da igreja, quando a igreja começou a se reunir, presta atenção nisso. A essência da igreja não foi cura. Quando a igreja foi formada, não foi para curar ninguém. Não foi para libertar de demônios, não foi. A essência da igreja não foi isso. Tudo isso veio como cumprimento, como necessidade daquilo que existia nas pessoas. Mas a essência da igreja, sabe o que foi? Amor. Você está me entendendo? Foi o amor. E esse amor começou com a morte do nosso Senhor e Salvador, lá na cruz do Calvário, que não me conhecia, que não te conhecia. Ele morreu por todos nós, por amor. Perdoando os teus pecados, os que você vai cometer ainda, perdoando, se entregando. É por amor. É por amor que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero bênção, eu quero transformação, eu quero que a minha vida mude a cada dia. Como eu peço a Deus, sabe? Como eu peço a Deus para mudar determinadas coisas na minha vida. Mas uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é: Senhor, me coloca mais amor no meu coração por Ti, pela Tua casa, pelas pessoas. A gente deixa de amar as pessoas. A gente deixa de amar a casa de Deus. A gente deixa de amar a Deus por causa dos nossos sentimentos egoísticos, sabe? A gente quer tanta coisa, não é verdade? Quem me conhece sabe que eu falo muito isso. A gente às vezes parece aquele cachorro que corre atrás da roda do carro, e quando o carro para, a gente não sabe o que faz. É igual o cachorro. O cachorro não sabe o que faz quando chega vê a roda do carro parado. Às vezes a gente quer tanta coisa. Deus dá. Deus é pai. A Bíblia diz: qual é o pai que vê o filho pedindo, né, um pedaço de pão e vai dar uma serpente ou uma pedra para ele? O Pai te ama. O Pai quer te dar todas as coisas. Mas acima de tudo, que Deus, sabe, faça transbordar no teu coração o amor excelente. Começa a amar o que você tem. Começa a valorizar o que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Tenho.
Tem sim, filho. Deus tem te dado. Sabe, essa mensagem, pastor, caiu como uma bomba no meu coração. Mensagem simples. Mensagem simples. O pastor começou a pregar essa mensagem lá atrás e falou: essa mensagem é para mim. Sabe? Eu amo essa igreja, eu amo o meu pastor, amo vocês. Sabe? Me perdoe se algum dia faltou amor da minha parte para com vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu quero transbordar no amor de Deus. A cada dia. Eu tenho sido tratado, pastor, por Deus nesses últimos dias. Deus está me tratando e tratando mesmo. Ele falou: eu vou te tratar em algumas coisas. Eu tenho visto que isso tem surtido efeito, que a minha esposa confessou sem querer esses dias para minha mãe, que eu aprendi a lidar com determinadas situações. Eu fiquei quieto, mas dei glória a Deus, porque foi uma das coisas que eu pedi a Deus para me tratar. Deus tem me tratado. Tem me tratado mesmo. E como é bom a gente ver o tratamento de Deus. Sabe por quê? A Bíblia ela fala o seguinte: Deus corrige o filho a quem o quê? E tratamento é correção. Tá? Deus está fazendo assim: Francisco, vem para cá, Francisco, vai para ali, é aqui que eu te quero. Como é bom a gente sentir a mão de Deus sobre a nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus, vamos cear. Mas guarda isso no teu coração. Deus, Ele te ama, meu querido. Ele não se esquece de nenhum de nós. E eu tenho plena certeza disso agora, mais do que nunca, porque o que Deus tem feito na minha vida é algo muito tremendo. Você sabe quando eu sei que Deus não quer me dar algo? Quando Ele fica calado. Quando Ele não responde nada, pastor. E eu comecei a orar e pedir algumas coisas a Deus e Deus ficava calado. E ficou calado por um tempo. E há uns 15 dias atrás, eu falei assim: Senhor, eu também vou ficar calado. Porque eu não aguento mais o teu silêncio, não aguento mais pedir algumas coisas e o Senhor não me dá. Aí, querido, veio aqueles pedidos de emergência, porque tem coisas que a gente pede que não é tão emergencial assim, é ou não é? Não é verdade? Você também pede coisas a Deus que são supérfluas? Pede, isso é normal igual a mim, né? De vez em quando eu falo assim: cara, eu pedi algo que... Mas aí chegaram 3 coisas, e nesse dia foi muito tremendo, porque foi assim, sabe, eu dou glória a Deus, porque estava minha esposa, estava minha nora e o Júlio, só estávamos nós 4, e assim, sabe, eu pedi e Deus responder. É muito tremendo, né, quando acontece, né? E aconteceu 3 vezes em seguida. Eu pedi, nós 4 reunidos ali, nós 4 orando, e Deus vai dar a solução. Aí logo em seguida nós oramos, Deus deu a solução. Um dia a Raíssa estava, um desses dias a Raíssa estava. E sabe assim, orar, você sabe o que é acabar de orar? Liga o telefone, pastor. Você acabar de orar, chega alguém na tua casa, sabe, algo que você necessita. Uma das respostas foi para o pastor Ricardo. Eu acabei de orar, o pastor Ricardo me liga: pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor. Ele sabe o que é. Resposta assim imediata, mano. Você acabou de orar, o telefone toca. Você acabou de orar, chega uma pessoa enviada de Deus na tua casa. Eu creio que Deus pode fazer isso também com você. Você crê nisso? De repente você vem aqui nessa noite com uma necessidade dessa, pastor. Eu preciso de uma resposta de oração assim imediata. Eu profetizo sobre a tua vida. Amém? Isso pode acontecer na tua vida, que isso vai acontecer na tua vida. Vem cá, amigo. Queria pedir ao pastor, queria servir a igreja, pastor. Eu nasci para servir. Eu e a Zenilda, a gente tem um prazer muito grande em servir. Nós queremos servir a ceia do Senhor. Queria pedir aos diáconos, por favor, nos perdoem. Fiquem, os pastores aqui da igreja nos perdoem nessa noite. Fiquem aí, vocês vão ser servidos. Eu sei que vocês também gostam de servir. Sobre si as nossas dores, sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga
agradecendo a Deus pelo amor dele pelas nossas vidas, por ter usado o Senhor, por ter usado o Hernani, por ter usado o pastor Francisco para nos alertar a verdadeiramente. Não somente conhecer da letra, mas exercitar o amor na nossa vida. Essa semana eu tive uma experiência de uma audiência que eu passei por ela e até agradecer a minha esposa e quero agradecer a vocês que oraram comigo. Foi um massacre que eu sofri, mas meu coração tranquilo, perdoando, abençoando a vida, foi maravilhoso. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta reunião e por tudo aquilo que tu proporcionou às nossas vidas nesta noite, nos trazendo um aprendizado ainda mais profundo na simplicidade de uma palavra falando sobre o amor. Queremos que, ao sair dessa porta, em direção à nossa casa, que fique enraizada em nossos corações e nossa mente tudo aquilo que tu trouxe para as nossas vidas sobre o amor. Ó Deus, já no início aqui da palavra também sobre unidade. Sobre unidade. Que em nome de Jesus Cristo possamos verdadeiramente, como o pastor Ricardo disse nessa noite, vivenciar isso, trazer isso para as nossas vidas, a fim de que verdadeiramente as pessoas vejam Jesus, vejam o amor de Cristo em nossas vidas. E agora Deus leva para o nosso lar, acampa os teus anjos ao redor das nossas vidas, aqueles que vão sair de carro, que os teus anjos estejam acampados ao redor do nosso veículo, cega os olhos e o entendimento de ladrões comuns, de ladrões de carro, que nenhum mal venha nos acontecer. Livra-nos dos acidentes, de atropelamento, que por onde nós passarmos com nossos carros, os demônios do trânsito estejam amarrados. E por onde passarmos a pé ou de ônibus, os demônios também estejam amarrados para que nenhum mal venha acontecer conosco. Livra-nos das balas perdidas, livra-nos de todos os males. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, vamos levantar a nossa mão. Que a graça, o amor de Jesus Cristo, tão falado nesta noite, esteja presente em nossas vidas, não somente hoje, mas para sempre. Amém? Agora, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?